Bom dia, boa tarde. Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Então, é, mais uma semana se foi, né? Aqui na sala do Felipe, fizemos boas operações e o operacional ele nos manteve. Não foi uma semana muito boa, foi uma semana meio de empate, assim, de um 0-0. E qualquer descuido, assim, que se a gente teve, ele pode ter virado uma semana negativa, porque realmente, né? Não teve boas operações. Embora o gráfico teve bons sinais, assim, uns sinais técnicos interessantes, mas a maioria deles foram fora do gerenciamento de risco. E o gerenciamento de risco é algo que ele deve ser importante, né, para todo day trade. E não dá para passar por cima disso, porque se a gente toma um stop fora, a gente se abala e fica marcado, né, por um bom tempo e pode gerar gatilhos, né, para fazer umas operações fora do operacional. E, e também, assim, normalmente aquelas operações que a gente não entrou e que elas acabaram pagando, né, tecnicamente, essas operações a gente não grava, né? Agora, se a gente toma um loss dentro de uma operação que estava fora do nosso GR, aí a gente guarda no coração, né? E aí é complicado, né? Então, hoje eu queria, né, falar mais sobre como que eu desenvolvi, né, o meu operacional, né? Será que simplesmente ele do nada, né? E eu comecei a descobrir, né, a mina do tesouro e aí comecei, né, a ganhar dinheiro, né? Então não foi bem assim, né? Então no início, né, como eu já falei no vídeo passado, né, comecei com um operacional bem diferente, lá se usava duas médias e pronto, né? Não tinha mais nada. Só que daí, né, eu vi que não era legal aquele operacional e acabei vendo outros, né, outros traders, né, bons traders, né. Só que cada um tinha uma particularidade ali no seu operacional, né, um indicador que ele era o mágico, né. Aí tinha um que tinha as Bollinger, né, as linhas de Bollinger, né. E daí eu comecei também a experimentar as linhas de Bollinger, tal da, né, pau lá dentro, pau lá fora. E aí depois tinha um outro que tinha a linha d'água, né? Pô, a linha d'água é um ponto de suporte e resistência muito importante. A cinquentinha, isso que tinha, daí eu botei a cinquentinha. Daí o outro tinha uma VWAP. A VWAP é onde os bancos, né? Os grandes bancos, as grandes instituições usam, né? E daí, pum, coloquei a VWAP. E aí, daqui a pouco, porque a 200, porque a 20, porque a 9 é o guia, e, né? E aí, daqui a pouco, o meu gráfico, ele tava virado assim, um negócio que, tipo assim, não tinha como operar, né? Porque daí ainda tinha aquela coisa de olhar os outros time frames, né? Porque tem que olhar os time frames maiores, né? Eu olhava lá o 60, o 15, o 10, né? E daí toda hora tinha um monte de média no meio do caminho, assim, tipo, como é que eu vou fazer, né? Não tinha, porque ainda mais, tipo assim, o pivô de alta, né? Como é que eu vou entrar no pivô de alta que tinha mais né? Um arame farpado, assim, ó, de tanta, tanta, né, média que tinha que cruzar para aquele preço subir, né? Tipo, parecia que nunca ia subir. E eu via que subia, mesmo assim, ignorava, né? Aquele tipo de indicador, né? E aí eu acabei tirando assim, vou tirar essa linha d'água aqui, até a linha d'água não, vou tirar a Bollinger, Bollinger não serve para nada, né? Aí daqui a pouco, eu vou tirar a 9 que a 9 também não tá me servindo de muita coisa agora, né? Vou tirar a 50 também, aí vou tirar esses EFR, tirar esse negócio aqui, e aí fui tirando. E aí eu percebi que não mudava, assim. Na verdade, aquele monte de indicador só me atrapalhava, assim, né? Ele só servia para me deixar na dúvida, né? Porque, pô, ainda olhava no 15, ainda olhava no 15, pô, tem uma média lá de 9 que ainda nem testou. E no 5 já é um pivô de alta, sabe? E aí, daqui a pouco, pagava o pivô de alta e eu não entrava por causa daquela mediazinha no 15. Aí depois, mas daí no 60 aqui, no 60 tem aqui, tá saindo das bandas, né? Das bandas de pole. Então, eu
tá muito esticado, ou tá muito, né, tá muito apertado isso aqui. E aí essas coisas, esse indicador e o FR também não tá, no, né, tá negativo, positivo. Então eram umas coisas que me atrapalhava muito. Me atrapalhava. Acabou me atrapalhando. E aí eu fui limpando. Não, porque eu quero operar pivô. Quero operar pivô, né, em range. Então, e eu percebia que com média ou sem média a coisa andava, né? E ainda assim, o que fazia diferença no final era aquela mentalidade de conduzir o trade, né? De pegar o seu alvo, né? Independente se ele for 1 para 1, 2 para 1, ou um alvo de 100% de range, 100% de pivô, era isso que fazia diferença. Independente do indicador. O indicador é interessante para talvez para te dar uma controlada ali, para te respeitar também, talvez esperar um pouco, ter um pouco, né, para te não sair, né, que nem um giraia, né, o trader giraia, né, que é gira para tudo que é lado e, né, fica girando o dia inteiro, né? Então, essa não é a ideia, né? Então, por isso que eu ainda uso algumas médias ali, somente um time frame é lucrativo, dá stop, como qualquer outro analista, qualquer outro grafista ou, né, price action aí, que também toma, né? Então, vai tomar stop também. Às vezes, o cara lá de olho fechado entrou, deu gain, outro cara analisou tudo lá, entrou ao contrário, deu loss, né? Então, o que interessa para nós é a gente se concentrar no operacional, num estilo de trade. Use aquele seu indicador que tu acha que é muito importante, mas ele tem que ser usado. Ele não pode ser ignorado. Porque se tu fez aquele teu backtest, fez todo o teu estudo baseado nele, ele é importante. Então tu tem que usar. E a disciplina é usar. É que nem tu atravessar um semáforo, né? O semáforo lá tá vermelho. Tu vai atravessar? Não vai. Mas tu pode atravessar? Poder pode, né? Não tem ninguém te segurando. Tu pode passar em nada de ninguém te bater? Pode, né? Ó, os caras frearam lá, tu passou e deu sorte. Mas na maioria das vezes o que acontece, né? Na maioria das vezes passa o sinal vermelho para ver o que que dá. Então, né? É um pouco, né? Aí do operacional do Águia, né? Como é que ele se desenvolveu até virar o que está agora. Então, muita coisa foi feita. É muito tempo, né? Imagina você 5 anos fazendo um backtest, né? Não é fácil, né? Então, vamos para o Semanal do Águia, né? Teve algumas operações, teve alguns pontos interessantes, né? Então, quero que todos assistam aí. E, né? Para ganhar aquela estrelinha dourada, né? Vamos ver se chegou até aí, né? Pô, a galera não chega a 20 minutos às vezes para ganhar a estrelinha dourada, né? É brincadeira, né? Como é que vão para frente, né? Se não consegue ficar 20 minutos assistindo um vídeo, pô, de uma personal que tu opera, tu tá operando isso aqui na semana, né? Principalmente o pessoal da sala, né, que opera. Pô, né? Vamos olhar o vídeo inteiro aí. Isso aqui, né? Existe dedicação e é para que vocês, né? é, acabam se tornando lucrativos e abreviem aí muito tempo de mercado aí para pelo menos ter um operacional que não vai quebrar vocês, tá bom? Então, a brincadeira, né, é aquela coisa assim, ó. Se você tivesse que tirar, né, um indicador do teu operacional, qual que tu tiraria, né? E eu vou dizer para você, se eu tivesse que tirar, eu acho que eu ia tirar de 200, né? Ah, tirar essa média de 200 aqui e vamos embora. Né? A 20 eu acho muito importante, né? Tá bom? Então agora vamos pro resumo da semana aí. Então vamos lá, né, para mais um resumo das operações da semana. Então, esse mês de agosto, ele tá um mês atípico, né, dos outros meses, porque entrou muita volatilidade no dólar e algumas boas operações a gente está acabando ficando de fora por causa do GR, né? Que elas estão fora do GR, né? E às vezes ficando até muito cara, né? Então até tem uma maneira de, às vezes, quando está fora do GR, de a gente tentar ainda entrar naquela operação, colocar ela, né, dentro do nosso limite máximo por operação, mas às vezes não dá.
tá muito, né? Tá muito caro, então a gente acaba ficando de fora, né? Então aqui a gente tem a sexta-feira, né? Então, vocês se assustaram, né? Olha só, aqui, quanto indicador aqui? Hã? Não, mas não vai ser assim, vai ser assim. Até vou tirar aqui, ó, tem até uma retração de fibra, olha só. Tirei. Agora sim. Agora nós vamos para, né, a nossa maneira de operar aqui. Então, aqui é a sexta-feira, né? Sexta-feira, o mercado abriu, pagou tudo isso aqui já, né? E a gente vai esperar, né, o gráfico fazer os seus pivôs, né? Então, ele fez esse pivôzinho aqui, ó. A gente pode ver que é um pivôzinho bem interessante, né? Ó, o problema dele foi que estava muito caro, né? Então, que nem se a gente espelhar aqui, ó, espelhar, teria, né, entrada ali no mundo onde não existe gerenciamento, né? Teria pago também, mas nosso GR ficamos de fora. Aí depois ele foi dar, fez um outro movimento aqui, ó. Aí esse aqui já estava dentro do nosso GR. A gente espelhou entrada até aqui, ó, tava dentro, né, do gerenciamento, não teve que precisar fazer promoção nada, ele foi lá e pagou, né? Pagou a nossa operação, aqui deu 6 pontos, e depois, ali pelo meio-dia e pouco, meio-dia e 40, aqui, ó, ele fez também um pivôzinho de baixo, ó, aqui, ó, e também pagou seus pontos. É aqui. Então, na segunda-feira, 9,5 pontos, tá? Vamos para a terça. Vamos fazer vamos mais direto, né? As operações, né? Sexta, ele teve uma lateralidade aqui, né? Não fizemos nada. Só que daí aqui ele fez esse movimento, ó, que é um pivôzinho oculto, tá? Isso aqui é um pivôzinho oculto. No 2 minutos fica bem visual. Então, como ele era oculto, eu acabei ficando de fora, tá? Não peguei. Também teria pago. E depois ele deu essa entradinha aqui, ó. Ó, nós temos esse pivôzinho aqui. Ó, ao medir 30, que ele foi e pagou, né? Ó, ele demorou para pagar, tá? Demorou para pagar, quase estopou, né? Mas ele pagou, pagou seus pontos. Então, foi uma operação demorada, até por causa do horário. A gente tem que ficar esperto que depois do meio-dia, tudo demora. Então, tem que ter pressa. O movimento ainda é válido, mas ele vai chegar mais devagar lá. Tanto que chegou, né? Aqui, quarto alvo lá, se a gente for ver, segurando o quarto alvo, né? Incrível, né? Como é que pode? Mas tudo bem. O pessoal da sala já está acostumado, né, com esses quartos alvos aí. Então, terça, mais um dia positivo, mais 6,5 pontos, tá? Que nós fizemos. Vamos para quarta. Quarta-feira, a gente teve esse pivôzinho aqui, tá? É um pivôzinho interno, esse aqui é o inside bar. Deu entrada, deu promoção e estopou. Tá? Faz parte o stop, tá? Depois ele fez esse outro movimento aqui, ó. Olha só esse pivôzinho, que bonitinho, né? O problema é que estava contra 200. E a 200 e pagou.
mesmo com a 200 aqui. Tu vê que só os pavio fizeram pagar essa entrada aqui, né? Essa entrada estava dentro do GR, assim, um detalhezinho, dava para pegar uma promoçãozinha ali, meio ponto, né? É fácil, não tem problema. Aí depois ele deu esse outro pivôzinho de alta aqui, né? Esse pivôzinho aqui do meio-dia e 45, que ele era a entrada bem na 20. Então, quando isso daqui acontece, a gente tem duas opções: ficar de fora ou acreditar no pivô, né? Acabei ficando de fora, que pagou também, né? Independente da 20 estar aqui ou não, pagou, né? 50% de chance dela não pagar. Então, quando é 50%, às vezes eu prefiro ficar de fora. Mas poderia também considerar que já tinha, né, rompido a 20 aqui, que ela não estava aqui mais na frente do preço. Mas eu poderia simplesmente também voltar, né? Porque é a 20, embora ela estava flat aqui, né? Aí depois deu outra entrada aqui. Essa aqui foi válida, tá? Essa entrada. A gente teve esse rangezinho aqui, ó. Infelizmente, o range diminuiu para cá. Deu entrada aqui que pagou 4,5 pontos. Nós pegamos eu peguei essa entrada aqui também. Pagou 4,5 pontos aqui, né? No restante do dia até fez outros movimentos também, ó. A gente considerar, né? Aqui, ó. Ok. Aqui foi a quarta, né? Vamos para a quinta. Quinta-feira tivemos essa entrada aqui. Essa entrada não foi bem, não deu entrada, na verdade, né? Porque ele fez de tudo para não liberar para nós. Ele fechou na máxima do topo e depois o candle que fechou acima foi muito caro. Então, depois até ele fez um pivô de baixa aqui também, ó, que pagou, embora a 20 estava subindo. E o problema é que a gente não entrou porque tinha uma notícia aqui, por isso não entramos. Aí depois fizemos essa entrada aqui, que estopou, tá baseado nesse pivô aqui, nesse topinho aqui, ó. Entrada, tá? Stop. Se a gente olhar nos 2 minutos por aqui, tem um pivô aqui, mas no 5 não tem nada que me mostre aqui que o pivô, que tem um pivô por aqui. Então não é pivô, então o range do 5 é isso aqui, estopou, paciência. E aqui depois, né, ele deu essa entrada aqui, o problema dessa entrada é que estava fora do GR, a promoção não startou imediatamente, né, no que segue, demorou, até pagou, né, o 100% aqui, demorou um pouquinho, pagou, tanto que pagou 100% e voltou o preço, né. E ele fez também uma entrada aqui, ó, eu não coloquei que essa aqui é a mesma entrada daquela compra que estava na 20, essa aqui é uma venda que estava na 20, que também pagou, né? Então, às vezes só que eu não coloquei no saldo do semanal, porque a entrada ativaria às 14 horas e a sala fecha às 14, então seria uma entrada fora do nossa janela de operações pela sala. Então, não vai estar calculado, senão aqui entraria mais 6 pontos aqui. Aqui também, pivô de alta. Paciência, faz parte. E agora vamos para sexta-feira. Sexta-feira foi hoje, né? Nós estamos na parte da tarde de sexta-feira, né? Já acabamos as operações pela sala, que é até às 11h30. Ele fez esse pivô de baixa, né? Era um pivô contra a 200. Era um pivô que tinha que pegar na promoção acima da resistência. Então, tinha dois motivos para não entrar nessa operação. Claro que, né? Pivô é pivô. E ele foi lá e pagou, né? Mas a que preço, né? Então, essa entrada aqui não foi válida por causa dos riscos, né? Depois ele fez essa entrada aqui, ó,
ela seria de acordo com isso daqui, porque se a gente calcular que esse pullbackzinho aqui foi estopado, né? Foi estopado, a gente espelha daí um novo range. Então, porque esse range foi estopado aqui. Então a gente tem um novo range, tá? E aí ativaria a entrada que também teria pago. Qual que é o problema? GR, mas é uma entrada muito cara que o GR não liberou, né? Então, esse foi o semanal. Por enquanto, no mês de agosto, né, o operacional ele está com 29 pontos e meios positivo, por isso que a gente tem que pegar todas as operações e pegar todos os pontos, né? Toda operação que tiver liberada pelo personal tem que entrar, né? Claro, aquelas que não tem, não dá até uma média, né? Tem uma notícia, tem tal coisa lá que está fora do operacional, a gente não entra, não conta. Embora, se nós não tivéssemos um GR aqui, só operasse o pivô cegamente, teria dado mais positivo do que foi. Então, essa semana, o positivo é meio ponto. A gente pode se perguntar, pô, operar a semana toda para meio ponto é sacanagem, né? Mas é assim, né? E quanta gente perdeu dinheiro, né? Essa semana. Quantas pessoas não têm nem meio ponto positivo essa semana? Então, mas vamos calcular pelo mês, vamos calcular pelo ano, né? Quantos pontos nós temos. Então, o personal, por enquanto, está com 29 pontos e meio. Não é um dos melhores meses, né? Mas ainda tem mais uma semana aí. Vamos ver se recupera aí essa semana. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Não esquece de dar o joinha. Não esquece de dar uma, de se inscrever no canal, né? Se quiser passar para alguém esse vídeo também, compartilha e usa também como fonte de estudo aí, tá bom? Obrigado a todos aí.